Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Hoje, a gente vai fazer uma análise mais aprofundada sobre Aaron Swartz. É um nome assim que muita gente associa logo à genialidade, né? Especialmente na programação, mas também a um ativismo muito forte pela liberdade na internet. Exato. E para guiar nossa conversa, a gente está usando os documentos bem detalhados, uns PDFs, que são nossa base principal, sabe? Isso, e também tem aquele documentário, O Menino da Internet, que traz umas nuances, um contexto mais visual, emocional também. Mas o foco é juntar tudo, dando mais peso mesmo para os PDFs. A ideia é desvendar a trajetória dele, né? Desde o começo, as contribuições que, mudaram a web, RSS, Reddit, até a luta dele contra os sistemas que ele via como restritivos, sabe? O manifesto, a briga contra o SOPA, o caso de Store. E que acabou levando aquele confronto bem pesado com o sistema judicial e, bom, ao legado complexo que ele deixou. Ok, vão mergulhar nisso então. Tudo começa lá em Highland Park, Chicago. O pai dele tinha uma empresa de software, então ele cresceu nesse meio, né? Ah, então já tinha influência em casa. Sim, total. E desde cedo ele mostrou uma curiosidade, assim, fora do normal por computadores, programação, e ele era meio questionador com a educação formal, tanto que saiu do ensino médio. Puxa, já mostrava que não ia seguir o caminho padrão, né? Com certeza. E essa genialidade apareceu rápido. Com 12 anos, ele criou a The Info Network. Imagina, uma enciclopédia colaborativa antes mesmo da Wikipedia existir de verdade. Nossa, com 12 anos, isso é impressionante. E ganhou um prêmio por isso, o Ars Digita. Já dava para ver a visão dele sobre colaboração online muito à frente do tempo. E logo depois, com 14, ele já estava envolvido com o RSS 1.0, né? Coautor. E aqui a coisa fica séria, né? O impacto disso. Demais. O RSS, para quem não lembra, é o que permite que, as atualizações de sites cheguem até você sem precisar visitar um por um. Foi um passo gigante para democratizar a informação, sabe? Um tema que, bom, foi central na vida dele. E com 15, ele já estava no Creative Commons, ajudando a criar aquelas licenças de direitos autorais mais flexíveis. É a técnica encontrando a filosofia do acesso livre, né? Exatamente. E não parou por aí. Ele criou o Web.py, um framework para web super simples, mas poderoso. E esse framework foi chave quando reescreveram o Reddit. Ah, o Reddit. Ele foi cofundador, né? Veio da fusão da startup dele, a Infogami. Isso. A contribuição técnica dele foi crucial ali, especialmente na reescrita do código. Mas aí venderam para Condé Nast e... Bom, ele não curtiu a cultura corporativa. Saiu rápido. Tem até aquela história no documentário, né? Dele chorando no banheiro do escritório. Mostra bem essa aversão dele a esse mundo corporativo aplicado à informação. Revela muito. E essa aversão, essa paixão pela liberdade da informação meio que explodiu em 2008 com o Manifesto da Guerrilha do Livre Acesso. Um texto curto, mas, nossa... Incendiário é uma boa palavra. O que é fascinante ali é a clareza, sabe? Informação é poder. E compartilhar não é só legal, é um imperativo moral. Ele não estava só filosofando, estava atacando de frente o bloqueio do conhecimento por grandes empresas e denunciando a desigualdade de acesso no mundo. E ele não ficou só na palavra. Fundou o Demand Progress, ativismo digital para pressionar por mudanças políticas, né? Liberdades civis, reforma do governo. E o Demand Progress foi central para derrubar o SOPA. Lembra? Aquela lei que ia dar um poder enorme para bloquear sites nos Estados Unidos. Uma ameaça real à internet aberta. Lembro bem da mobilização online que rolou, foi gigante. Aquela citação dele, vencemos esta luta porque todos nos tornamos heróis. É bem marcante. E antes do SOPA, teve o caso Pacer. Ele baixou milhões de documentos judiciais do sistema pago da Justiça Federal Americana. Queria tornar público. Isso já mostrava a disposição dele para correr riscos, né? Para desafiar o sistema. O FBI até ficou de olho nele nessa época. Pois é. E essa disposição leva a gente pro capítulo mais dramático. O caso de JSTOR. Ele usou a rede do MIT, escondeu um laptop num armário,
rodou um script keepgrabbing.py e baixou, quase 5 milhões de artigos acadêmicos. A escala é absurda. E um ponto crucial: ninguém sabe exatamente por que ele fez isso. Era para analisar dados sobre financiamento climático? Era para liberar tudo publicamente? Não ficou claro. E o mais estranho é que, no começo, nem o MIT nem o JSTOR quiseram levar para a esfera criminal, né? Exato. A coisa só escalou de verdade quando a Promotoria Federal, com a Carmen Ortiz à frente, assumiu o caso. Aí virou outra história. E as acusações foram, muito pesadas. Usaram o Computer Fraud and Abuse Act, o CFAA, que é uma lei bem controversa lá nos Estados Unidos, né? Muito ampla. Super controversa. Falavam em até 35 anos de prisão, multa de $1 milhão, por algo que, para os ativistas, era como, pegar livros demais na biblioteca. Uma desproporção enorme. A promotoria alegava roubo, dano, mas era contestado, claro. E a pressão em cima dele foi brutal, psicológica mesmo. Ele já lutava contra a depressão, está documentado, e aí veio essa perseguição toda. E ele recusou um acordo, né? De 6 meses de prisão. Por princípio. Ele não se via como criminoso. Exato. E fica aquela polêmica. A promotoria queria mesmo fazer dele um exemplo. Isso levanta um debate sério sobre justiça na era digital, sabe? Onde fica o limite? Sem dúvida. E sobre o Aaron, é bom esclarecer uma coisa que às vezes aparece. Aquela especulação sobre autismo. Ah, sim. É importante dizer, ele não era autista. Ele mesmo falou sobre isso no blog dele. Disse algo como, não sou autista, só não consigo lembrar seus rostos. Pois é, parece que a especulação vem mais de estereótipos ou talvez confundiram com outros ativistas como Lori Love. Provavelmente. A personalidade dele, o engajamento social, a liderança política, nada disso bate com o estereótipo. O foco tem que ser na luta real dele contra a depressão e a ansiedade, que, claro, foram super intensificadas por toda essa pressão legal. E, tragicamente, essa pressão toda, levou ao suicídio dele em janeiro de 2013. Ele tinha 26 anos. Aconteceu logo depois que a promotoria rejeitou uma contraproposta de acordo que ele tinha feito. Foi um choque. A reação foi muito forte. A família dele culpou diretamente o que chamaram de excesso prosecutorial, o exagero da promotoria, e também a postura do MIT, que eles viram como uma traição. E a comunidade de tecnologia, os ativistas, Lawrence Lessig, pessoal do Creative Commons, do Reddit, todo mundo expressou muito luto, mas também muita indignação, né? Muita. Mas o legado dele, ele continua vivo, sabe? Inspirou propostas de lei como a Aaron's Law para tentar reformar justamente o CFAA, para evitar essas penas desproporcionais. E o próprio JSTOR mudou algumas coisas, né? Liberou parte do acesso e ele foi incluído postumamente no Hall da Fama da internet. Um reconhecimento importante. Sim, e a influência dele vai além das leis ou prêmios. O documentário ajudou muito a espalhar a história dele. E o idealismo dele continua impulsionando movimentos importantes, como o acesso aberto, a ciência aberta. É verdade. A filosofia dele sobre tecnologia, sobre poder, sobre a ética da informação, parece que fica mais relevante a cada dia, né? Com essa concentração de poder nas mãos de poucas plataformas digitais. Totalmente. Pensa no acesso à pesquisa científica em crises, como foi na pandemia de Covid-19. As ideias dele estavam ali pulsando. Então, o que fica, né? Dessa história toda tão intensa, tão trágica. Parece que ela cristaliza uma tensão muito fundamental do nosso tempo. Exatamente. Fica essa reflexão, eu acho. Como é que a sociedade consegue equilibrar as coisas? De um lado, proteger a ordem e as leis que existem, do outro, incentivar a inovação, o ativismo que desafia o sistema para um bem maior. Principalmente quando o que está em jogo é o acesso à informação, que, como o Aaron dizia, é poder. Isso. Onde que a gente traça essa linha na prática? Como fomentar a dissidência construtiva sem comprometer, uma certa estabilidade? É uma pergunta difícil, sem resposta fácil.